Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, professora Cátia Aparecida e o nosso convidado de hoje, o professor Luiz Vargas. Que é professor de música, né, tem licenciatura em música, então a gente vai falar, né, de um assunto, principalmente o Felipe, que está há mais tempo aí comigo nos Três Mosqueteiros, que a gente nunca tratou aqui nesse nosso quadro, né, então realmente a gente estava devendo tratar desse assunto, né, e ainda bem que o Luiz apareceu e me procurou aí, conversou um dia comigo e a gente pôde marcar essa live aí para falar então sobre o ensino de música nas escolas. Mas enfim, eu vou passar para o Filipão, depois para a Cátia e depois para o Luiz. E bem-vindo aí, Luiz, já então, né? Que bom que a gente vai poder falar sobre isso, porque é um tipo de ensino que faz muita falta nas escolas, assim. A educação brasileira já teve em outros momentos, em outras décadas, muito mais presença, né, do ensino de música nas escolas. Isso faz muita falta e seria muito útil, principalmente para manter os alunos na escola e evitar a evasão, né? Mas então eu acho que o papo aqui vai ser bastante importante para a gente poder comentar mais sobre isso, então. Oi, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou a professora Cátia de Língua Portuguesa e Literatura. Que legal este tema, né, da música. A música é muito importante na escola, na sala de aula. E também tenho curiosidades para saber como a música é inserida, como ela é trabalhada na escola, né? Eu trabalho nos textos, né? Trabalho as músicas nos textos, mas eu acho que existem outros meios. Penso que vai ser bem interessante essa nossa discussão. Então tá, Luiz, é um prazer te receber aqui. Eu vou passar a palavra para ti, falar da tua formação aí, né? Quanto tempo que tu tá trabalhando como professor de música, né? Contar um pouco da tua história aí inicial e depois a gente parte para aquelas questões que eu te passei no roteiro, né? Bom, professor, prazer, sou o professor Luiz. Prazer em falar com o professor Felipe, professor Viegas, professora Cátia Aparecida. Bom, o ensino de música ela não começou necessariamente na faculdade. Ela começou lá atrás, nas escolas. Né? Eu estudei sempre em escola pública. A minha primeira escola, eu sou natural de Porto Alegre, mas eu morei em São Gabriel. Então, eu estudei música. Eu entrei numa banda escolar, né? Tocando surdinho ali aos 10 anos. Escola Mena Barreto, Escola Estadual Mena Barreto de São Gabriel. E logo aos 11 anos eu teve um projeto da prefeitura com a participação da Escola Estadual 15 de Novembro, que era uma escola de ensino médio em São Gabriel. E nessa escola tinha uma banda, né? Onde tinha o professor de música mesmo, tinha o maestro da banda, e ali a gente começou, eu e mais alguns amigos, que hoje também são profissionais da música, né? A gente começou ali nessa escola 15 de novembro, aprendendo partitura e tudo mais, e passamos a adolescência inteira, dos 10 anos até os 18 anos na escola ali, todas as tardes, finais de semana, tinha viagens, a gente ia para concurso de banda, festivais de bandas, né? E era muito legal, porque a gente não tinha, eu era um aluno carente, né, da rede pública, e eu não tinha oportunidade de viajar, minha família não tinha essa estrutura para poder viajar. E a banda, a gente viajava para todos os lugares do estado. E a gente foi até São Paulo, né? Eu conheci São Paulo graças a viajando com a banda. A gente foi de ônibus, levou um dia inteiro, né? 2 dias, um dia para ir e um dia para voltar. Para tocar lá 25 minutos na raia, né? Então a banda me proporcionou isso. Logo depois eu fui para o Exército, né? Fui músico militar. E aí, né, vendo as dificuldades que são de tocar em uma orquestra e tudo mais, poucas vagas para concurso, eu fui para o lado da licenciatura, de ensinar, né? Em 2016 eu comecei a, de fato, dar aulas, né? Quando eu entrei na faculdade, no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, eu comecei ali dando aula de música específico de música, né? Era ensinar instrumentos e tudo mais para a banda, né? Era o regente da banda. E aí eu fui fazendo a licenciatura, né? E aprendendo o que era uma sala de aula, né? Porque eu nunca tinha entrado em alguma sala de aula para dar aula de música.
E aí a faculdade, ela me mostrou o lado pedagógico, né, de como ensinar música, não o ensinar o trompete, é um ensinar pedagógico, que é totalmente diferente quando a gente fala em banda, que é aí a formação, né, da licenciatura em música, né, que preza mais pelo lado pedagógico e não pelo lado da performance, que é tocar, né. Então a gente foi estudando isso, né. Hoje eu também sou professor da rede estadual da SEDUC 27, né. Sou aluno da Escola de Música da OSPA, né, e também sou componente da banda sinfônica da Escola de Música da OSPA, né. Então eu tento trabalhar a parte da licenciatura e estou também trabalhando a parte da performance, né, para poder, quem sabe, usar o meu instrumento para ensinar música nas escolas, que vai ser bem difícil isso acontecer, mas a esperança é a última que morre, né, professor? E qual é a escola que tu tá atuando, Luiz? Eu atuo no Guarani e no Bartolomeu. Bartolomeu de Gusmão. No Guarani eu trabalho mais no ensino médio, o novo ensino médio, né? E o Bartolomeu é o ensino fundamental. Daí eu sou professor de artes no Bartolomeu, né? E sou professor no Guarani, eu sou o professor da cultura, né? E aí dá para abordar muita coisa em música. Tipo, facilitou 1000 vezes a vida do professor de artes, que é o professor de cultura, tanto o professor de teatro, quanto o professor de música e o professor, né, das outras artes, né? E também sou professor no Tiradentes, daí eu sou professor da banda, sou o regente da banda de música do Colégio Tiradentes da Brigada Militar lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, no caso. O legal é que o Guarani foi escolhido também para ser escola modelo, né? Isso. Acho que ainda estão em tratativas, né, para investir verba, porque tem que fazer licitação e tudo, né? Mas foi a única escola aqui da 27ª, né, que foi escolhida. Eu sou diretor do André Puente, ali do centro, né? Nem lembrava disso, Felipe, que a gente recebeu a lista lá, né? Nem lembrava que o Guarani tinha sido a escolhida de Canoa, da 27ª. Né? E as duas são bem perto do Visconde, onde tu veio aplicar a prova do piso ano passado. Ali, né? Interessante. Mas daí a gente já entrando no primeiro tópico, Vegas, não sei se tu quer colocar alguma coisa aí. Vou colocar aqui na tela aí. A nossa pergunta daí, Luiz, para ti, né? É assim, como que se tu tem acompanhado em outras escolas também, além do Guarani, se outras escolas têm um foco do ensino em música, assim, né? E daqui a pouco dicas para gestores como eu, né? Do que a gente poderia começar adquirindo para ajudar os professores, né? Porque hoje a gente tem professores de artes na escola, né? A gente sabe que artes geralmente acaba sendo desvalorizada de se colocar outros professores de outras formações, né? Faltando professor de artes, tem poucos gente, né? E aí se coloca qualquer um. Eu já dei artes, por exemplo, quando eu entrei lá em 2010, 2011 no estado. Eu sou de linguagens, eu dava artes, até gostava bastante de trabalhar com isso, mas eu não tenho formação, principalmente formação musical, né? E eu sei que algumas escolas também, agora nos últimos... Eu acho que lá por 2014, 2015, receberam alguns instrumentos, mas nem foram todas, foram algumas, né? E principalmente... né? Isso, e principalmente as que tinham ensino fundamental, de médio não foi tanto, né? Eu até consegui umas doações de violões que estavam parados em outras escolas no ano passado, porque a gente começou um projeto lá com professores voluntários, né? Mas são professores voluntários, a gente acaba dependendo da boa vontade deles e de encaixar a agenda, né? E até eu fico bastante angustiado quando eu não posso pagar esses professores, né? E a gente queria saber, né, o teu ponto de vista, assim, se tu sabe como funciona. Antes de tu responder, eu só queria destacar uma coisa que tu falou na tua apresentação, e eu fico olhando fotos antigas da nossa escola e de outras escolas, e existiam aquelas bandas marciais, né? É claro que elas foram incentivadas durante a ditadura, governo militar e tal, né? Mas isso é uma coisa que não precisava ter acabado, né? Os alunos podiam continuar, né? Aquelas apresentações na rua onde a banda passava, né? O Luiz, inclusive, comentou, né, que ele né, se interessou pela música a partir dessas bandas, né? Eu fiquei pensando na hora, você viu como é importante, né, que acabou direcionando ele para essa área, né?
Claro, e era bem ou mal, era uma forma de contato da escola com a comunidade, né? Porque passava na rua próximo da escola, ou no centro ali, a banda... eu participei daquelas marchas. Então, essa é um tipo de cultura que nunca devia ter acabado e deve ser retomada, né? Mas eu queria ouvir o Luiz sobre isso. Professor, começando na parte das bandas, né? Hoje a gente vê muito pouco isso, né? As bandas, né? Eu comecei como banda também, né? A gente fazia o 7 de setembro, era sagrado para nós, né? Avenida lotada, as bandas passando ali, as escolas, né? Mas o movimento ele se tornou muito caro para as escolas, principalmente as escolas estaduais, né? Por exemplo, antigamente as escolas talvez recebiam algum recurso, porque eles, na minha escola lá, na época lá, tinha os instrumentos de sopro, tudo, e hoje os preços dos instrumentos são um preço de por exemplo, um preço de um carro zero, né, um instrumento hoje, né? Então, as escolas, né, antigamente recebiam esses recursos, né, tinha a fábrica brasileira aqui que faziam os instrumentos brasileiros, mas o que aconteceu? O que foi, o que fez as pessoas não ter mais muitas bandas? Muitos profissionais que tinham na época, eles não eram formados em música, né? Eles aprendiam e repassavam o que eles aprendiam para os alunos mais novos. Então não tinha uma formação, mas tinha banda. E a remuneração desses professores às vezes era muito baixo. Por exemplo, a maioria dos maestros que trabalhavam nas bandas aí nas décadas de 90, de 2000 mesmo, eles eram aposentados e aí pegavam lá a banda, né, eram voluntários, existiram grandes bandas aqui no estado. Posso citar o São João, do La Salle São João, né, tem o Julinho, né, várias bandas. O Julinho era uma escola estadual, né, o Júlio de Castilhos, né, foi referência de bandas no Rio Grande do Sul, né, era uma escola pública, né, o São João já era uma escola particular, que era do La Salle. Em Santa Maria tem lá a banda que é tradicional, todos os anos tem 100 e poucos componentes. Eu estudei no São Francisco, o São Francisco tinha também, que é uma banda bem grande. As bandas antigamente eram de 80 componentes, 100 e poucos componentes. E aí, mas o que faz hoje não ter banda, né? É a modernidade da coisa, né? Antes os alunos achavam que era tipo a melhor coisa ir para a banda e não tinha outra coisa. Os eletrônicos, por exemplo, é uma briga que eu tenho muito grande com os meus alunos, né? Os jogos online, tudo isso faz com que o aluno não queira ter um interesse, né, de ir para a banda. Outras coisas são mais legais para eles, né? Então, isso foi com o tempo. Antigamente era sagrado, dava lá, eu terminava, meio-dia saía da aula, a gente almoçava na escola e ia para outra escola para ir para a banda. E, ficava lá até às 19 horas na banda, tomava café na banda, né, tinha merenda, tinha tudo, e a gente ficava tendo aula de tarde e esperando o ensaio. Depois, mais tarde, que aí vinha o pessoal que era adulto, né, que trabalhava, e a gente ficava lá estudando e depois ia pro ensaio, e era maravilhoso, né? E na época eu não tinha um telefone, não tinha um celular, o mais legal era estar ali do lado do meu colega estudando, era muito bom. Então, o que fez as bandas meio que desaparecerem do cenário foi a verba, né? Que o custo é muito alto mesmo para ter uma banda dentro de uma escola. Hoje a gente tem mais profissionais na música, por exemplo, a gente tem muito mais professores de música do que antigamente, né? Hoje, né, tem a faculdade da URGS, tem licenciatura, tem a EST, né? Então, tem bastante aluno, né, hoje em faculdades de música, mas antigamente eram poucos cursos. A gente tinha a Universidade de Santa Maria, de Pelotas, as federais, né, e Porto Alegre de formador de professores. Não tinha mais nada, né? Então era difícil ter um professor de música na época. Hoje a gente tem bastante professor, mas a gente não tem muitas bandas. Então os professores acabam indo para onde? Para as escolas, né? Indo para
trabalhar no estado, no município, como professores de artes, né? Algumas cidades do município, algumas cidades, né, têm um concurso para professor específico de música mesmo. Então, essa é a diferença, né? Tá, Luiz, mas assim, quando não abre concurso para professor especificamente de música no estado, ou pegam só contrato daí? É só contrato. Até porque eu acho que o último concurso de professor foi 2012, eu acho, 2011, para o estado. 2013. Foi por aí. E aí o que acontece? No currículo do estado não tem o professor de música. Na matriz curricular de professor não tem o professor de música, tem o professor de artes. Uhum. E ali tem alguns links que tem ali na matriz curricular conteúdos de música. Mas é muito pouco ainda. Mas aí assim, Luiz, tu como formado, licenciatura em música, aí tu não pode fazer o concurso para artes, no caso, né? Posso. Pode sim? Tá. Posso. Pode. Porque tá. Então, quando abre o concurso para professor de artes, pode concorrer o professor de artes mesmo e o professor de música. Porque tem 4 artes, né? As cênicas, a música, o teatro, e a outra que não tô lembrado qual é a outra, a cênica e a visual. São essas 4 artes. Né? Então, ele pode ser formado em... Tipo, eu sou formado em dança, eu vou ser professor de artes. Sou formado em teatro. Até fotografia. Sou formado em fotografia, eu entro nas artes visuais. Né? Então, é que nem acontece eu sou de matemática, né, da área de matemática. Tinha uma época, eu não sei se agora os concursos ainda é assim, mas tinha uma época que tinha o pessoal que se formava na FAPA, tinha um curso até que era licenciatura, acho que em ciências, né, mas abordava ciências e matemática, uma coisa assim, e abordava tanto física, química, quanto matemática. Então ele podia fazer o concurso para matemática também. Eu acho que até no último foi assim. Então, assim, quem pode concorrer à vaga, então, é professor de licenciatura em matemática e esse professor também com essa disciplina, né? Se eu não me engano, era ciências o nome do curso, né? Então, eu acho que é parecido com o que acontece aí, com o que tu está falando, né? No meu ensino fundamental, eu tive uma professora que era professora de ciências e matemática. Uhum. Então, no meu ensino fundamental, lá atrás, né? Sim. Eu tive isso. Então, mas a gente não pode trabalhar só música, né? Para mim, como professor, infelizmente eu não posso trabalhar só música. Por exemplo, eu tenho que trabalhar linkado em algumas outras áreas. Por exemplo, eu trabalho música no hip hop, por exemplo, no ensino fundamental, no 7º e 8º ano. Aí eu tenho que trabalhar o grafite, a música, hip hop, e tenho que trabalhar a dança. Só que o professor ele não sabe nem dar um passinho para frente, um passinho para trás, mas eu tenho que trabalhar a dança com eles. Né? Sim. Histórico, né? Aí eu já entro mais na parte da. Mas eu acho, Luiz, eu acho que isso também na questão da Kátia, né, Kátia? Vamos aproveitar já, ela faz a questão dela e a gente já segue nesse tema aí. Só antes da Kátia fazer a pergunta, só fazer 2 colocações. A primeira é de que a partir da implementação do novo ensino médio, o Estado está autorizado a contratar pessoas de notório saber, né? Então, eles podem fazer contratação de professores específicos de música daqui para frente, né? Com a lei do novo ensino médio, é possível, né? E, inclusive, não precisaria nem ser licenciatura por causa do notório saber, né? Mas é claro que o ideal é que seja professor com licenciatura, né? Tem a lei lá que ela foi vetada, teve uma lei em 2008 que era obrigatório música nas escolas. Olha, a Eloisete está respondendo a minha questão. Obrigado, Eloisete. Ciências Físicas e Biológicas era o nome não estava me vindo o nome na cabeça, né? Eu queria aproveitar e dar boa tarde para a Eloisete, que está nos acompanhando, e também a Lisele, que está sempre conosco, né? Desculpa te interromper aí, Luiz. A outra questão também que me parece que também faz falta, a gente citou as bandas, mas também teve os corais, né? Muita escola teve coral, né? A gente vê em escolas de outros países de ter grupos musicais, né? Não é só aquele coral assim de música sacra ou música clássica, assim, né? Tem tipo High School Musical, Glee, né? Ou por que não ter esses corais na escola, assim, com apresentação e tudo, né? Essa semana, por exemplo, a gente teve a apresentação do nosso grupo de dança, que também é um ex-aluno da escola, voluntário, né? E a gente vê o quanto eles gostam disso e o quão importante é para manter eles na escola, né?
Existiu um grande professor que teve aqui no Brasil, chamado Villa-Lobos. Ele estava além da época que ele estava aqui no Brasil, que ele implementou o canto orfeônico, que era o canto coral nas escolas, né? E isso foi chegar depois na Europa, e chegou também nos Estados Unidos. Só que lá eles mantiveram isso, né? E aqui, tipo, terminou em 1900, quando ele morreu. Em 1959, quando ele morreu, já decaiu o canto orfeônico, já não tinha mais... na verdade, com o regime militar, né, caiu tudo aquilo que Villa-Lobos conquistou, já não tinha mais a música específica. Foi depois que Villa-Lobos faleceu e com o regime militar que caiu a música nas escolas. E aí acabou sendo artes, né, que era um componente curricular que abordava todas as artes, não somente música, e isso acabou com que a música enfraquecesse até os anos 90 ali, final dos anos 80, quando começou a surgir novamente as bandas, né. Tinham bandas, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas bandas fecharam no regime militar, muitas bandas fecharam. E elas foram reabrir somente, por exemplo, o Júlio de Castilhos, ela fechou no final dos anos 80, ou no meio dos anos 80, e foi reabrir lá em 2008, 2007, por aí, né? Então, a questão assim, do regime militar tinha mais bandas. Aqui no Rio Grande do Sul era diferente. Pode ter acontecido até porque tinha um grande concurso, que era o concurso Record, que ele foi até os anos de 1975, 76, que era um grande concurso, era o concurso nacional das bandas, né? Então, era de nível alto o concurso, tudo, e a partir de 1975, esse concurso foi extinto, 70 e pouco, 70, não lembro se é 75 ou nos anos 80, no início dos anos 80, mas eu acho que é 75. Então tá, vamos passar para a Kátia, o tópico dela é disciplina de música. Antes de fazer essa pergunta, Luiz, tu falou aí da tua trajetória, né, das dificuldades lá no início, que tu começou nas bandas das escolas. Eu lembrei de um fato, que meu primeiro emprego foi no Carrefour, foi como caixa, e eu tinha uma colega que ela era caixa também, e um dia eu vi uma reportagem na TV, depois de passados anos, e reconheci ela, que o filho dela tinha sido selecionado para se apresentar no exterior, porque ele fazia parte de uma banda, não sei se não é da OSPA. O menino, acho que tinha 13 ou 14 anos na época. Tocava trompete, era de Viamão, não? Fazia um tempinho. Eu não sei se não era Canoas, porque ela era de Canoas, mas eu lembro que foi um orgulho imenso, porque a família é bem carente, e ela sempre dizia assim, né, que com tantas tecnologias, mas ele se interessava em estudar e tocar aquele instrumento, e ele sempre foi muito dedicado. E aí eu reconheci no jornal, sabe, ela, e que ela falava do filho, né, e lembrei. E é bem interessante, né, porque é difícil, tem outros entretenimentos, então é difícil prender a atenção, assim, do jovem, mas eu acho que a música vem para isso. A música, ela é libertadora, digamos assim. Sim, sim. Eu vou dar um relato. Uhum. Pode continuar, prof, pode continuar. Eu vou entrar no tópico, então, que é a pergunta, né? Então, qual... Então, antes da pergunta, só dar um adendo, né? O que acontece? Hoje, tudo que eu tenho, a educação que eu tenho, eu devo à música, tá? E lá em 2013, 2014, 2015, eu trabalhava na Ilha da Pintada, né? Num colégio lá, era professor de música da banda, era do Mais Educação, e era um projeto também da prefeitura, onde a prefeitura ele pagava os professores de música, de dança e tudo mais, e aí eu acabei ficando com a parte da música. E ali eu tinha alunos que eram muito carentes. E eu comecei a a gente começou a aprender música de verdade, estudar e tal. E aí eu falava das oportunidades que eles poderiam ter depois que eles aprendessem música, né? E aí, com 18 anos, eles estavam na faixa dos 15, 16 anos. A gente ficou 2 anos lá nesse projeto. Eu fiquei 2 anos nesse projeto. E aí eu
comecei a colocar, cara, não precisa ser um profissional da música, mas a música ela vai te trazer poder de tu saber qualquer coisa, além da música. Só que o projeto foi tão bom que a gente conseguiu formar os músicos e eles começaram a passar em concursos de música. Por exemplo, para o Exército, né? De lá saíram 2 alunos que hoje são cabo-músicos do Exército. É legal. Né? Tem uma comemoração legal e tal. E eles trabalham fazendo o que gostam, né? Eles são da banda do Exército, eles não fazem outra coisa, eles são apenas da banda do Exército, eles tocam só na banda, eles ensaiam o dia inteiro, né? Não tiram serviço, que é o cara que fica lá com o fuzil lá de noite, eles não tiram serviço, fazem o que gostam. E depois no Tiradentes, aí sim também foi, tipo, tinham muitos alunos que eram carentes, alunos que não eram carentes, mas que queriam seguir aquele segmento. Então, eles olhavam o instrumento deles e os métodos como se fosse um prato de comida, né? Eles queriam estudar para evoluir, né? E passaram, aí a gurizada do Tiradentes passaram muitos em concursos militares da ESA, Cabo Músico, eles passaram no concurso da banda sinfônica da OSPA, né, para tocar com a OSPA, e nas universidades, né, Pelotas, Santa Maria e a URGS mesmo, eles, né, estão fazendo música, licenciatura, ou se não, bacharelado na performance do instrumento. Então, eu tento colocar aquilo ali no início. Ó, gurizada, vamos ver o instrumento como o nosso prato de comida, que vai nos sustentar amanhã. Eu tento colocar isso. Antes da Kátia partir para a questão dela, eu queria aproveitar uma coisa que tu comentou antes, né, que tu falou que talvez, né, muito seja o problema de não ter mais interesse também dos alunos pela música, porque tem muita concorrência com a tecnologia. Tu sabe que eu estava pensando, eu acho até que não, Luiz, não é tanto isso. Eu acho que o que afeta mais realmente, é o incentivo, né, dos governos, né, que tem o ensino de música na escola. Primeiro, né? E a outra coisa é o custo que tu falou ali dos instrumentos e tal, apesar de que né, depois a gente vai falar sobre isso também, mas eu sei que dá para fabricar alguns, né, artesanalmente, né, porque assim, por que eu estou comentando isso? Porque ao longo desde a minha adolescência, né, na escola, no intervalo, né, eu tocava violão e a gente tocava, eu me lembro que sempre tinha parceria para tocar no intervalo, né, e eu percebi ao longo dos anos como professor que isso não se perdeu. Tu sai no intervalo numa escola, o Felipe e a Kátia, acho que, né, podem confirmar o que eu estou falando, né? Sempre tem um aluno tocando algum instrumento. Claro, a maioria é o violão, que é um custo ainda mais acessível, né, que tem para os alunos, né? Então a gente vê assim que eles deixam de lado ali um pouco o celular, a internet e vão ali brincar com, né, tocar no intervalo. Às vezes até a gente tem que estar chamando eles para ir para a sala de aula porque eles querem seguir tocando. E hoje tem uma facilidade que na minha época não tinha, né? Eu me lembro que eu nunca tive muita habilidade para música, mas eu comprava as revistinhas, né? E era para mim era caro, né? Comprar uma revistinha às vezes por causa de uma música só, né? Pô, hoje o cara pega na internet ali, ele tem tudo que é tipo de música com o tom, a tonalidade que ele quer, com as notas musicais, com a posição, mostrando como fazer, com um videozinho do lado do cara cantando a música, né? Então, assim, hoje a tecnologia pode auxiliar, e muito, né? Sim. Facilita bastante, né? Só para acrescentar o que tu tinha falado lá no início, né? É fundamental. Hoje, por exemplo, antigamente os maestros usavam só a caneta e o papel e demorava muito para, por exemplo, fazer um arranjo, fazer uma partitura. Antigamente, a gente tinha um senhor lá, nosso maestro Ariston, ele fazia arranjo, né, mas ele tinha uma outra pessoa em Pelotas que fazia arranjo. E eu nunca me esqueço, era uma música Festa no AP, aquela do latino, né, e a gente queria tocar, porque era a música do momento, era 2006, 2005. Sim. E antigamente não tinha assim, era difícil aquela coisa do e-mail, me manda um e-mail com em PDF, isso, não, a gente esperava a carta. E aí a gente ia todos os dias na correspondência da secretaria da escola, chegou a carta, que a gente queria as partituras que vinham de Pelotas, né? Então a gente ficava às vezes 20 dias para esperar uma música. Hoje eu vou ali, tem um site do Musiccore, e quando eu quero baixar o arranjo de qualquer música, vou ali, baixo e deu, o aluno tem a partitura na hora, pronta. Sim. Mas vamos passar para a Kátia aí. A Kátia está de castigo e faz horas que a gente está passando para ela, né? É que o assunto está muito bom, né? Fala, Kátia.
Luiz, na nossa escola, nós temos alguns projetos, né, Felipe? Como o Sarau Cultural, a Feira de Linguagens, que se iniciou lá, meio fraquinho, com um poema E Agora José, com alguns alunos fazendo algumas apresentações, né? Alguns professores, o Felipe também na época era professor de linguagens e literatura, e ele estava na sala de aula e nós estávamos sempre enganjados nesse projeto. Aí veio a pandemia e esse projeto ficou um pouco parado, né? Porque nesse projeto temos várias apresentações artísticas, porque os alunos se identificam bastante com a música. Os alunos gostam de cantar, eles gostam de tocar violão, como o Viegas falou, sempre tem um tocando violão, né? Na hora do intervalo, ou até dentro da sala. Professora, deixa a gente tocar, deixa a gente... Eu não sei se foi ontem. E o pandeiro, Kátia, o pandeiro no fundo da sala lá. Também. Eu não sei se foi ontem, eu não sei se era no celular ou se era alguém que eu escutei uma gaita de boca ontem numa sala. Era alguém. E aí tu olha para trás e não é ninguém. Não é ninguém. E aí... Isso é um clássico. Era uma gaita de boca que eu escutei, não tô ficando louca, não. E aí surgiam coisas maravilhosas, eles gostam dessa interação. Teatro, apresentações de trabalhos, muitos até são tímidos na sala de aula, mas eles se transformam na hora dessas apresentações, né? Então, acho que a música é vida. A música transforma, sim. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é qual ou quais disciplinas podem ser trabalhadas abordando o ensino da música. Eu, como eu te falei, eu sou professora de língua portuguesa e literatura. Eu trabalho a música, algumas músicas em textos, né? Escutar a música, fazer algumas questões, mas eu até fico curiosa se tem outras maneiras. Eu até, há um tempo atrás, nós fizemos um sarau, faz muito, quer dizer, há um bom tempo atrás, né, Felipe? Nós arriscamos uma coreografia lá do Thriller no Halloween, que eu e o Felipe fomos dançar com os alunos. Vamos lá. Fazer de novo, né? Faz tempo. E eles gostaram, sabe? Eles gostaram. Deu um pouco de trabalho, mas foi bem interessante. Então, eu queria até ver contigo que outros meios, assim, teríamos como trabalhar. É que, vamos lá, é muito amplo mesmo. A gente pode trabalhar música com matemática. Porque Pitágoras é pai da matemática, né? Pitágoras. Só que Pitágoras também é pai da música. Quem organizou tudo isso foi Pitágoras. Tudo o que a gente conhece ali por som, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e os sustenidos e bemóis. Luiz, e muitas teorias matemáticas partiram das notas musicais, né? Tem várias explicações da história sobre isso. É interessante. Um vídeo que eu sempre coloco para todas as turmas, independente se é ensino médio ou ensino fundamental, é um vídeo do Pato Donald. Eu colocava esse também. Muito bom aquele vídeo. É porque ali foi onde tudo... Claro, existia música, né? Mas era um jeito de uma música desorganizada. Ela não tinha um conceito, não tinha ali as harmonias, nada era... Eles tocavam e tocavam direto, né? Então, a partir de Pitágoras que a música se organizou matematicamente. E hoje, música é raciocínio lógico, né? O cara que está lendo partitura e tocando um instrumento e batendo o pezinho e fazendo alguma outra coisa, é muito difícil, né? Depois que ele mecaniza, que o cérebro mecaniza isso, ele faz qualquer raciocínio lógico de matemática que ele aprendeu. Porque ele já está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ler a partitura, ele tem que ver como ele vai soprar, como o ar vai sair de dentro do corpo, né? Então, o cérebro dele está a 1000, né? Tem que raciocinar com os dedos, né? O lábio, como o ar sai, e ele está lendo a partitura. Então, o primeiro, né, que dá para se trabalhar matemática com música fácil. Segundo, física. Música é física. No momento que a gente fala em som, a gente está falando em vibrações. Então, é fácil falar de física. Na ondulatória, né? Na ondulatória se trata... Na ondulatória, né? Ondas, né? Se trata bastante. Tem uma outra matéria também que fala muito de música. Agora eu não lembro específico, mas quando eu dava aula de música
quando eu dou aula lá, mas eu tinha, antes da pandemia, eu tinha um grupo muito grande, assim, né, na banda de música do Colégio Tiradentes. E lá a física e matemática são, né, os alunos estudam muito física e matemática, o colégio puxa muito isso, né. E a música começou a abrir raciocínio lógico para eles. E teve 2 questões que eu lembro de física no Enem, que era saber não a intensidade do som, era saber os hertz do som. Então, eles já sabiam os hertz de cor das notas, bem dizer. Ele sabia que o Lá de efeito era 440, né? E lá no Enem eles fizeram a pergunta, pensando em não sei o que, 1040 hertz, qual a nota seria? Então, eles fizeram um cálculo ali, isso aí é Pitágoras. Eles fizeram o cálculo ali, é a nota, sei lá, nota Si, Dó. E aí eles acertaram, tipo, em questão de... Eles nem fizeram a fórmula de física. Eles só pensaram na música e colocaram o resultado. Enquanto o aluno que não conhece música, ele teve que fazer toda a fórmula de física ali, fazer os cálculos para chegar nessa nota e chegar nessa nota em números, né? E aí dizer se é dó, se é ré, se é mi, né? E os alunos de música, né, que eram lá da banda, eles acertaram. Sor, caiu música no Enem, né? Eu peguei aquilo ali e pegava, assim, os alunos que não estudavam música e eram feras em física, eles demoravam 2 minutos para fazer a questão. Os alunos de música da banda ali demoravam 30 segundos para fazer a questão. Então, é uma questão de raciocínio lógico, né? E isso caiu no Enem. Show. Antes do Viegas fazer a pergunta, eu só queria também destacar e lembrar que aqui também perto do Guarani, na escola que o Viegas esteve aplicando a prova do PISA, existe uma feira, que é a Feira de Ciências deles. Eles fizeram uma que ela é específica para som, é a Feira Sonora do Visconde do Rio Branco, né? Então, todo ano eles fazem lá, os alunos montam equipamento de som, às vezes montam caixas de som, tipo essas que a gurizada anda nos carros e tal, ou eles fazem com algum instrumento, né? Então, eles fazem vários experimentos voltados para o som e fazem uma feira sonora anual na escola, né? Então, isso é bem bacana, assim, inclusive é uma coisa que virou identidade da escola, né? Então, para ver como existem muitas possibilidades de se explorar esse tipo de coisa, né? Bastante. E aí, voltando com a pergunta da professora, esses são o que dá para se trabalhar bem mais forte, né? Quando a gente pensa assim, a escola tem alunos que precisam melhorar em matemática, a música é essencial. Eu tenho alunos que precisam melhorar em física, a música é essencial. Porque a música vai trazer raciocínio lógico para eles, vai trazer concentração, porque não dá para se fazer música sem concentração, tem que ter concentração para ler uma partitura, para executar o instrumento, tem que ter concentração. Então, ele vai aprender a ter concentração. Uma das coisas, assim, que eu acho que deveria existir nas escolas é uma disciplina. Vamos aprender a ter concentração, porque eu acho que o que mais falta nas nossas escolas é os alunos terem mais concentração, né, quando o professor está explicando e tudo mais. E dá para se trabalhar na área da história, tranquilamente na área da história. A história da música é muito rica. Eu digo para eles, as artes mais antigas é a arte da música, né? Lá nos povos lá, eles faziam música gritando. O primeiro instrumento de percussão foi o quê? Foi o nosso corpo, né? Então, isso aqui foi o primeiro instrumento de percussão, que foi o corpo. Né? Então, a arte... também, né? Na literatura. Literatura também, Cantigas, poesia, né? Cantigas de roça, prosa. Isso, e eu trabalho um conteúdo, por exemplo, em repertório cultural. Eu trabalhei esse bimestre, né, agora, que eu trabalhei bossa nova com eles. Era a literatura pura, para mim, eu acho, né, que foi a bossa nova, que trabalhava a música, com contexto histórico, Tom Jobim, como Tom Jobim escrevia, né, com eles. Então, isso era literatura pura. Trabalhando também... abrangendo a língua portuguesa também. Aí. Exatamente, porque ali também não tinha aquele... Não um erro de português, mas eram poesias mais cultas. Quando a gente trabalhou ali a bossa nova, a poesia é mais culta, assim, com palavras que até às vezes eles tinham que... vou pro dicionário, senhor. Beleza, vai lá. Vocabulário, né? Vocabulário.
Ô Luiz, mas assim, tu falou nessa questão, né, de trabalhar com as disciplinas, até a minha questão tinha feito mais para saber que tu acabou falando lá no início, né, quais as disciplinas que poderiam, ou quais os professores poderiam lecionar essa disciplina e tal, de música, né, mas assim, tu falou desse, posso fazer com história, com português, com literatura, com matemática, né, mas tu chegava assim, ou tu chega nas escolas a propor para os colegas dessas áreas, vamos fazer um trabalho interdisciplinar aí, tratar a música dentro da tua disciplina e tal, porque a gente sabe, né, que tem colegas, às vezes, que tem um pouco de resistência, né, a trabalhar em conjunto, né, Isso que eu ia te dizer. Eu passei muito por isso, né, de propor, mas também fiz muitos trabalhos, assim, legais, que eu fiz seminário integrado com um professor de biologia, né, a gente fez, né, biofísica, né, a gente fez um trabalho junto com a professora de geografia, alguns colegas topavam, assim, né, mas tem outros que são mais resistentes, não, é a minha disciplina ali, meu conteúdo, e não, né, então como é que tu, se tu faz isso, como é que tu consegue, né, chegar no colega para fazer esse tipo de trabalho, né? Geralmente eu proponho, né, a escola propõe, porque às vezes, tipo, a gente tem um professor de música, tipo, parece que é uma raridade máxima ter um professor de música na escola. E aí o professor de música, tu vai fazer isso, que legal. Eu acho que até é, né, Luiz? Eu acho que até é raro, né? É muito raro. Então, tem um professor de música, tem um professor de não sei o quê. Então, aí os professores, eles mesmos procuram, né, vamos fazer um projeto assim, assim, assim. Vai ter, por exemplo, lá tem um Guarani em Arte, né? Os professores procuram, vamos fazer alguma coisa em conjunto, Luiz. Vamos fazer. Aí a gente faz o planejamento, tudo isso. Mas na maioria das vezes são os professores que procuram, né? Que querem fazer, porque tipo, eles não têm, talvez nunca tiveram um professor dessa área para trabalhar isso, né? E eu sempre, tipo, os professores que eu gosto que me procurem são os professores de física, matemática, história, porque são disciplinas que caem bem certinho no que vai, o que é música, né? Como era o final da pergunta mesmo? A outra, os professores. Como é que tu chega nesses colegas aí para tu quando propõe, é bem aceito e tal? É bem aceito, na escola é bem aceito, principalmente no Guarani, porque é uma escola onde o itinerário é da cultura, né? Muitos professores aí já não é uma visão de quando eu fiz estágio e tudo mais, e trabalhava em outros lugares, que, por exemplo, o professor de música é o professor da bagunça. O professor de música vai lá para a sala, vai colocar som, vai tocar instrumento, já não gostei. Isso, preconceito, tinha de monte, principalmente nas escolas particulares, né? O professor vai fazer bagunça na aula, não sei o que, os alunos vão... Mas aí, Luiz, eu acho também, assim, porque não tem o local apropriado, né? Porque, assim, eu acho que se tu quer realmente fazer algo que funcione, tem que ter uma sala daí com acústica, né? Que aí tu vai entrar lá para dentro, vai fazer o teu trabalho, e não, porque, de fato, a gente tem aquela situação, assim, que as salas, elas não são adequadas, né? E passa muito, às vezes passa o som, né? A Kátia, que está dentro da sala de aula, aí, passa o som, às vezes, do colega dando aula. Tem colegas que falam alto, né? Eu nunca fui muito de falar muito alto, mas tinha colegas meus que tu não conseguia dar aula, porque o cara falava tão alto que a aula dele parecia mais que a tua, né? É até inveja, daí faz a chamada, um berro e... Sim, não, e eu me lembro que lá na escola, uma vez, teve um professor de física que ele tinha uma banda e tal, e aí tocava. Ele levava a bateria, a guitarra, aí tu imagina, né? O cara do lado querendo dar aula. Então, assim, eu acho que é também por falta, né, de um local adequado, né? Assim como tem as aulas temáticas, né, para matemática, para geografia, coisa, teria então que ter a sala de música. Até eu visitei a escola Walt Disney, da 28ª esses dias, e eles tinham a salinha de música deles, eu achei muito legal, né? Então, acho que também isso conta, né? Conta bastante. Por exemplo, seria legal, né? Como assim? O professor de educação física, ele tem a sala de aula dele. A sala de aula dele é o pátio, é a quadra ali, né? O professor de música, talvez aí faltaria, né, verbas e tudo mais, ter a sala de música dele que ficasse um pouquinho afastada da onde tem a aula de português, matemática, os outros professores normal das turmas,
né, e ter a sala de música, os alunos se deslocarem até a sala de música. Quebraria um galho. Só que hoje o custo sai muito caro para ter uma sala de música com acústica, que o som não vai sair, né? Ou também, quando a gente trabalha em banda, quando a gente tem ensaio em banda, por exemplo, lá no Tiradentes eles fizeram uma sala nova, né? Por qual questão? Né? A saúde do aluno. Qual é a saúde? Ouvido. O som bate na parede, se é uma parede normal, sem acústica, ele bate na parede e volta para o ouvido. E isso pode resultar na saúde do aluno, do professor, do aluno, né? Então lá eles têm uma sala da banda mesmo, né? Com todos os requisitos para som, né? Tratamento acústico que a gente chama, né? Lá tem o tratamento acústico. Só que esse custo, lá quem resultou foi o CPM, né? O CPM é muito forte lá no colégio, né? Os alunos pagam CPM, tudo em dia. E nas escolas a gente sabe que tem muitos alunos carentes que não têm condições de pagar o CPM das escolas, né, que são, por exemplo, da 27ª e tudo mais, e das outras CREs, né? Então, e aí o CPM acaba não sendo tão forte. Então, a gente não consegue ter uma sala de música mesmo. Imagina o custo que seria, vamos colocar uma sala de música em todas as escolas do estado. É milhões, milhões e milhões, milhões, e talvez o Estado não consiga fazer isso, e é muito difícil. Então, a gente acaba se adaptando no que a gente está ali, naquele ambiente. Né? Por exemplo, agora os alunos estão aprendendo flauta doce, eu quero que os alunos aprendam flauta doce lá no Guarani, e tanto no Bartolomeu. Então, que é um custo mais baixo de instrumentos, né? E percussão. Só que, por exemplo, eu sei que eu vou atrapalhar a aula do outro professor da sala do lado, porque vai ser um barulho ensurdecedor, né? A flauta doce, aquele barulho agudo. Mas, né, vamos se adaptar. De repente a gente vai para o pátio, né? A gente vai se adaptando. Vamos passar para o próximo. Ainda mais se for uma bateria, né, Luiz? Sim, né? Oi? Ainda mais se for uma bateria, né? Nossa, o professor vai à loucura. O professor está dando aula lá, explicando matemática no quadro, pedindo silêncio para os alunos, aí o cara começa... né? Nossa, o professor ninguém vai gostar desse professor, não. Vamos passar para o tópico... Não te interrompendo, Viegas, mas eu acho que o nosso colega ali de linguagens comentou ali, o Leandro, que é lá da escola, nosso colega também. É teu colega lá. Saudar o Leandro aí, que está nos acompanhando. O tópico 4 é dos instrumentos musicais. Eu sei que a gente poderia ficar horas aí, né, falando sobre isso, que é um assunto bem legal mesmo, né? Mas para não se prolongar muito, né, nossa live, a gente tem alguns tópicos aí já, os instrumentos musicais, né, que é a minha questão, que é saber, assim, que tipos de instrumentos musicais normalmente tu ensina. Já falou da flauta doce aí, né, na sala de aula. E para minimizar esse problema do custo ser alto, né, dos instrumentos musicais, de quais instrumentos poderiam ser confeccionados? Eu já vi alguns vídeos, né, que as pessoas fazem, né, principalmente lá na Bahia, né, o pessoal faz muito de percussão, né, que tipo de instrumento, né, que poderia ser confeccionado facilmente, assim, na escola, sem um custo muito alto, que para os alunos utilizarem, né? Sim. Bom, vamos lá. A gente tem duas realidades. Por exemplo, numa banda lá no Tiradentes, né, a gente tem trombone, tuba, trompete, clarinete, saxofone, tem todos os instrumentos da família dos sopros e tem alguns da família da percussão. O custo, só nessa banda, que a gente já gastou desde 2016, mais ou menos, eu vou colocar aqui um custo que é mais ou menos, é cerca de 100 mil reais, que é o que a gente tem hoje lá, nesse custo, e depois mais o custo da sala da banda. Tá? Esse é um custo da banda. E o CPM ajudou em tudo, praticamente. A gente recebeu algumas doações, né? Mas esse é o custo que a gente teve desde 2016 para cá. Na escola, o que a gente tem que trabalhar que a gente sabe qual a realidade das escolas e a gente precisa trabalhar a música. Muitas vezes eu digo assim, pessoal, quem tiver condições de comprar uma flauta doce, compra. Quem não tiver, eu vou conversar com a diretora da escola e aí eu vou fazer com que a escola compre algumas flautas doces, né? E aí depois a gente faz toda a higiene, né, para compartilhar com os outros colegas, né? Então, se usar álcool, lava as flautas doces, até porque elas são de plástico, né? Então, a questão da higiene é facilitada.
Hoje, o custo de uma flauta doce, ela é de R$35 cada uma. Se a gente for comprar aí nas principais lojas de música, uma flauta doce como essa aqui da Yamaha, não é uma flauta profissional, mas é uma flauta estudante, né? Uhum. A gente paga aí R$35, tá? Ela não é um brinquedo, essa aqui é a flauta mesmo. Só que ela é de nível estudante. Eu tive uma quando era adolescente, não conseguia aprender a tocar. Achei muito difícil. E eu tive uma daquelas de taquara também. Eu não sei se é de taquara o material, aquelas que os índios fazem. Indígena, flauta indígena. Eu tive uma daquelas também. E essas flautas que os indígenas fabricam são muito boas também. Elas têm alguns problemas de afinação e tal, mas isso, no ambiente onde eles tocam, é imperceptível, né? Não tem essa... Mas para tocar profissionalmente não dá, assim, vou tocar numa orquestra. Aí já não dá mais, né? Mas que essa aqui também não é para se tocar numa orquestra, porque a afinação dela, né, não é uma afinação muito boa. Então eu sempre proponho, e lá no Guarani eu propus essa ideia de o colégio comprar cerca de 40 flautas, e os alunos que quiserem comprar as flautas, se tiverem condições, comprem, porque a gente tem cerca de 35 alunos. Então a gente compra 40, a gente usa a flauta, higieniza as flautas e tal, e usa na próxima turma, né? Até para todos os alunos terem terem o instrumento para tocar, terem a oportunidade de tocar nesse instrumento. Eles não vão ser instrumentistas no futuro, mas eles vão ter a oportunidade de conhecer e aprender. Pois bem, esse é o custo mais barato, que são as flautas e os instrumentos de percussão, pandeiro, surdinho, que dá para se usar juntamente com a flauta. Agora vem esse trabalho de reciclável, né, e tudo mais, que é o trabalho que eu estou fazendo com o ensino médio, né, lá do Guarani, tanto no EJA quanto na manhã, no novo ensino médio, que é a construção de instrumentos. E essa construção de instrumentos é o quê? Por exemplo, a gente pega dois copinhos de iogurte, pega uma fita, né, pega arroz e pega feijão, coloca dentro desse copinho e a gente faz um chocalho, né? A gente pega a lata de Nescau, coloca ali arroz, feijão ou qualquer outra semente que seja um pouquinho mais dura, né? E aí personaliza ali essa lata de Nescau, a gente faz o quê? Um chocalho também, né? Então, de percussão, assim, dá para fazer várias coisas. Pau de chuva, né? A gente está em construção de um pau de chuva gigante, que é o quê? A gente vai usar esses canos de 100, né? Vamos tampar ele, vamos colocar prego, né? Em todo esse cano, né? Em toda a volta dele, e a gente vai colocar feijão e milho para fazer o som da chuva. Então, e isso é um instrumento indígena. Claro que eles usavam outros materiais, tipo, por exemplo, uma taquara mais grossa, que é difícil da gente encontrar isso aqui, né? Então, o mais fácil é o quê? A gente encontrou esse cano de 100, e aí a gente fazia o pau de chuva. Então, assim, é diverso. Para fazer instrumento de percussão, dá para fazer com balde, com um montão de coisa, dá para pegar lá, que nem Hermeto Pascoal, ele é um improvisador, não só improvisador na música, mas ele é o cara que improvisa. Vou pegar garfo, faca, colher e vou tocar nos baldes aqui, fiz uma bateria, né? Então, é diverso, dá para fazer muita coisa legal. Ô, né? Felipe, tu que é diretor aí, tem alguma verba assim específica para isso, para esse tipo de coisa mais cultural? Por exemplo, ele falou que custa R$35 aproximadamente, né, a flauta doce. Eles adquiriram 40, daí isso dá R$1.400, né? Isso seria assim uma verba plausível, assim, de um diretor investir, né? Ou não existe para esse tipo de coisa, não existe essa... Não, na verdade existe a verba, ela não há nada que impeça o uso dela, a não ser da falta da verba, assim, né? Então, por exemplo, isso sairia do que a gente chama na escola de permanente, né? A verba da autonomia, que uma parte é para gastar com obras, manutenções em geral, e uma flauta ela entraria como permanente, né? Aqui, por exemplo, a gente recebe por mês R$1.900, né? A gente usa para computadores, impressoras, né? E não há nada que impeça de comprar um instrumento musical, né? Tendo a verba sobrando, pode ser comprado assim, né? Porque geralmente a escola
o que a escola decide é se vai ser usado ou não, né? Se vai ser usado, se compra. Que nesses dias a gente tem os violões, alguém me disse, senhor, tem que ter uma bateria. Eu disse, olha, se tiver quem toque, quem ensine, a gente compra, né? Mas a gente não vai comprar uma coisa para ficar parada, né? Então vai muito de acordo com o uso e se a escola tem a verba ou não, né? O que as escolas fazem hoje em dia, né? Essa verba se acumula ela para comprar computadores, cadeira também entra nessa verba, a mesa, né? Então ela é uma verba para utilizar para tudo que é permanente na escola, assim, né? Mas não há nada que impeça para se utilizar ela para instrumentos, né? Aproveitar que tu já está com a palavra e já coloca o teu tópico aí, que é professores de música. Ah, beleza. Na pergunta que a gente tinha escrito aqui, a gente ia perguntar, então, se existem concursos específicos, né? Isso o Luiz mais ou menos já respondeu, que no município existe, no estado é para professores de artes, que professores de música podem fazer, né? E também qual é o tipo de formação, né? Isso o Luiz também colocou já, né? Que o ideal é que se tenha licenciatura, né? Quando é específico para música, é licenciatura em música, né? Ele até, inclusive, citou que a URGS tem, né, o curso de licenciatura em música, né? Mas eu queria transformar um pouquinho a pergunta e perguntar para o Luiz exatamente sobre essa questão do novo ensino médio e dos itinerários formativos, né? Porque para as escolas que não eram piloto, e a do Luiz era, né, uma das escolas piloto do novo ensino médio, agora entrou no primeiro ano o novo ensino médio e reduziu os períodos de artes, né? Antes eram 2 no primeiro ano e passou a ser um só, né? E só que é claro que daí os outros períodos virou cultura digital, virou mercado de trabalho, projeto de vida, né? Só que a partir do ano que vem a gente vai poder escolher os itinerários, né? E como o Luiz disse, no Guarani existe itinerário de cultura, né? Aí a minha pergunta, Luiz, é como é que ficou essa questão da carga horária, assim? Qual é a disciplina que tu ministra, quantos períodos ela tem, né? Dentro desse itinerário de cultura, porque as escolas vão ter que escolher, né? E daqui a pouco, uma escola que está interessada em ter aulas de música vai escolher o mesmo itinerário que vocês aplicaram aí, então seria interessante tu falar para a gente como é que está funcionando aí esse itinerário de cultura no Guarani, né? Tranquilo. Cara, eu, assim, o ano passado, eu chegava no final do trimestre, eu ficava enlouquecido, porque eu tinha 26 cadernos para fazer. 26 cadernos que eu tinha que deixar tudo bonitinho, certinho, né? Que eram 26 turmas, no caso, né? Tinha 40 horas, e esse ano aumentou. Esse ano são 32 períodos para quem tem 40 horas, né? Então eu teria 32 cadernos para fazer, deixar tudo organizado, fechar nota, tal. E a primeira coisa, né? O ensino médio, novo ensino médio, para mim, quem é professor de música e quem é professor de dança, né? Quem é da área das artes, foi maravilhoso isso, porque a gente sempre teve um período, né? E hoje, por exemplo, eu ainda continuo no ensino fundamental, que eu tenho um período. Então, cada turma eu tenho um período, né, no ensino fundamental, mas no ensino médio eu tenho 3 períodos. Por exemplo, eu poderia dar mais aulas lá no Guarani, porém a minha carga horária não fecha, né? Então, por isso que tem mais professores, né, atuando na área da cultura. Então, por exemplo, a gente tem uma disciplina que se chama repertório cultural. Esse repertório cultural, eu tenho 3 períodos por turma, né, para trabalhar com eles. Então, assim, a gente trabalha muita coisa boa. O que eu deixo como eu trabalho, a forma que eu trabalho? Eu trabalho 2 períodos, seguindo a risca ali a matriz curricular, né, seguindo ali, e um período a gente trabalha o lado que está na matriz curricular, porém a gente foca mais no lado da música, que é o quê? Aprender partitura, aprender que eles nunca viram, é uma linguagem. Partitura é uma linguagem nova, eles estão aprendendo essa linguagem nova, né? Então, eu deixo um período para trabalhar partitura, música específico, e os 2 períodos eu trabalho ali conteúdo no contexto da música, do conteúdo que está pedindo, a gente trabalha esses 2 períodos ali, aí é mais didático. Nesse um período eu trabalho somente música, partitura, a gente aprende, aí que entra a matemática e a física na aula de repertório cultural, então. E no terceiro ano, isso é no segundo ano, tá? Que é repertório cultural. No terceiro ano eu tenho expressão em movimento no mundo da cultura. Então, expressão. Então, a gente trabalha, por exemplo, vários assuntos, hip hop, a própria bossa nova. Então,
é gigante, sim, dá para trabalhar um monte de coisa. Lá na matriz curricular, dá para a gente trabalhar qualquer assunto referente à música, arte, dança, contexto da periferia, que é muito importante, isso no terceiro ano é muito importante do MED, né? Ele está conhecendo, às vezes, os alunos, eles não que é da periferia, às vezes eles não conhecem a própria periferia, né? Então a gente aborda assuntos da periferia, de arte, de cultura, né? E eu só dou aula para o segundo do médio e do terceiro do médio. No primeiro do médio eu não dou aula, mas é tudo relacionado dá para trabalhar muita coisa de música, de teatro, de dança, de artes, né? Na cultura, as artes elas dominaram, né? Dá para trabalhar muita arte nesse novo ensino médio. Particularmente, eu gostei muito desse ensino médio. Eu tenho mais turmas, eu fico mais tempo nas turmas, eu consigo explicar melhor as coisas, né? Eu tenho mais tempo para abordar um assunto e a gente fazer uma discussão, por exemplo. A gente consegue fazer isso. Então, antigamente era só um período, fechou 50 Na minutos. verdade, tu reduziu o teu número de turmas esse ano, né? Porque a vantagem que eu via, por exemplo, na matemática, agora no final era 6 períodos, né? Antes de eu sair da sala de aula, né? Então, assim, eu dava física antes, né? Então, para mim, depois que eu passei do concurso para matemática, eu não quis mais pegar física, porque física era 2 períodos. Eu comecei a pegar matemática, que diminuiu um monte o trabalho na questão de eu ter menos turmas, né? Menos turmas, menos alunos, né? E mais tempo para te trabalhar realmente o conteúdo, né? O ideal era para pegar 40 horas no Guarani, né? Seria legal porque eu diminuiria mais turmas ainda. Porém, eu tenho um carinho especial lá no Bartolomeu, lá com os alunos e os professores. E aí eu tenho 10 horas lá e eu não abro mão dessas 10 horas lá no Bartolomeu por nada, porque é um colégio assim, que está inserido numa periferia mesmo. E eu vejo que eles precisam ter um pouco mais de cultura. Eles precisam mesmo de cultura. Então, eu tenho um carinho especial por eles lá. Deixa eu entender, Luiz, na verdade, Guarani foi uma daquelas escolas que iniciaram o novo ensino médio antes, foi isso? Isso. Ah, tá. O ano passado, há 3 anos, eu estou no terceiro. Porque quando tu começou a falar, eu pensei, mas começou esse ano, né? Nas outras escolas, né? É que teve as escolas que foram, né, que foram modelos antes, né? É a escola piloto. Escolas piloto, Então tá, vamos passar para o tópico da Kátia. Só um adendo a essa questão, Luiz. Uhum. Como é a aceitação dos alunos em relação a essa disciplina? De repertório cultural? O que tu percebe, assim? É uma coisa nova. Tipo, eles por exemplo... o primeiro sentimento é um Quando eles olham, a gente vai ter que aprender partitura, é uma coisa nova, eles têm um preconceito, tipo, a gente vai ter que aprender, a gente não sabe. Eles têm aquele olhar assim, a gente não vai aprender. A primeira coisa que eles têm é aquele assim, a gente não vai aprender isso. Agora, no decorrer, eles já estão, tipo, quando é que a gente vai cantar? Quando é que a gente vai tocar isso? Porque a gente já está meio que sabendo o que é partitura, então a gente quer fazer, né? E aí que vem a parte do instrumental, do recurso, né? Mas, tipo, o primeiro momento é um Tipo, tanto no ensino fundamental, quando a gente vai abordar esse tipo de assunto, eles tomam, é o professor de música. Porque a primeira coisa que eles querem é o quê? O professor de música, traz a caixa de som e vamos fazer som aqui na aula. Né? É a primeira coisa que eles pensam. Não, mas vamos aprender música e isso. E às vezes eu digo assim, a aula de música, de arte, né, ou de repertório cultural, é para tirar um pouquinho daquele estresse que o aluno tem da matemática, da física, tipo, vamos relaxar um pouco aqui, vamos fazer algo mais sempre com compromisso, mas mais relaxado, sim, mais relaxado, vamos relaxar mais, né? E aqui eu não estou para cobrar ninguém, se vocês não souberem música, vocês não vão ser bons cidadãos, não é isso. Vamos relaxar, vamos tentar tirar todo o estresse aqui que vocês tiveram na matemática, física. Não é o estresse com o professor, é o estresse, às vezes, ele com o caderno, né? Sim. De fazer ali Então, vamos tirar esse estresse, vamos relaxar um pouco, vamos, né? Vamos para cima.
né? Então, às vezes, a gente faz isso. Então, a próxima pergunta, Luiz. Nós temos alguns alunos especiais, tá? E como, então, seria abordado, de que forma seria abordado o ensino da música para esses alunos? Aí a coisa fica onde a gente tem que trabalhar mais lúdico, né? Nós, como professor, a gente tem que ter um toque a mais com esses alunos, porque a gente tem que trabalhar mais lúdico. Esses alunos especiais, por exemplo, a gente tem alunos que não têm coordenação. Eles não têm nada de coordenação, né? Eles não conseguem pegar um lápis, né, para escrever. E aí nós, como professores de música, a gente tem que trabalhar o quê? O que a música ela traz de benefício para nós, né, para todos, no geral? É a coordenação, é a lógica. Então, a gente vai começar a trabalhar com o aluno com tempos, né? Vamos tentar bater no tempo. Tentar passar isso para o aluno, como ele vai pegar uma baqueta, por exemplo, né, para bater, se ele vai bater com um pulso, se ele vai bater com a mão. Então, a gente tenta trabalhar o mais lúdico possível com os alunos que são especiais, que não têm coordenação, né? Esses alunos, a gente tem que ter um olhar muito, muito direto com esse aluno para trabalhar com eles, né? Então, o principal de tudo é a coordenação, porque ele vai ter aula de música não para ler uma partitura, mas para ter uma sensibilidade, para a gente tentar melhorar a coordenação dele. E isso vai ajudar ele muito no futuro. Como? Ele vai almoçar, por exemplo, ele já vai conseguir pegar o garfo melhor, né? Se a gente trabalhar a coordenação dele, né? Às vezes até na fala, vamos cantar aqui, né? Ajuda na fala. Esse aluno ele não tem uma fala muito boa e a gente sabe que é difícil a gente conseguir um fonoaudiólogo para algum aluno de graça, é muito difícil, então a gente tem que meio que adaptar algo no sentido da música para trabalhar esse aluno na música, fazer com que ele cante, porque ele vai escutar uma coisa e ele vai tentar repetir aquilo, né? Ele vai escutar e vai tentar repetir, escutar e tentar repetir, e isso tem que ser trabalhado, né? Então é a coordenação, é a fala, é como um aluno vai pegar alguma coisa. Então a abordagem com esse aluno é a coordenação. Bom, agora a gente tem alunos, por exemplo, autistas. Tá? Aluno autista ele já tem ele consegue ter uma habilidade, né? Mas às vezes ele é muito retraído, ele não quer aprender algo, mas só que a música pode trazer muitas coisas para ele. De repente, então, no social, né? Ele não socializa, mas ele tem aquele talento ali. Principalmente no social. Principalmente. Então, o que a gente trabalha? Eu tive alguns alunos autistas, né? E a gente passou 1 ano, 2, e depois esses alunos eles foram excelentes músicos, né? Excelentes músicos. E ele começou a se socializar mais com os colegas, né? Ter mais participação de alguma coisa. Ele perdeu a timidez. Era um aluno que era autista e, tipo, se sobressaía por tudo. E isso foi o quê? Ele foi, na minha cabeça, ele está esquecendo que ele é autista. Ou as pessoas estão esquecendo que ele é autista. Ele está ganhando um espaço, né? Para ele. Então, a música é muito importante nisso, porque ela desenvolve uma habilidade que talvez esteja, né, escondida. Até sobre isso, Luiz, eu fui na escola... lembrando, eu tenho TH, tá? Eu fui visitar uma escola esses dias, era até o Dia dos Professores, o ano passado, e até teve uma apresentação de uma aluna, né? Ela cantou, e eu não percebi nada, assim, né? Para mim, ela não tinha nenhuma... ela não era uma aluna especial, né? E no final ela falou, eu sou autista, né? E então, assim, bem o que tu está comentando, né? Talvez, né? Eu não conheço ela, não convivo com ela no dia a dia da escola, né? Mas naquele momento ali, cantando, fazendo a apresentação dela, né? Não percebi, né? E ela que fez o comentário no final, não, eu sou autista. E até ela falou a questão que a música ajudou muito ela,
né? Então, assim, bem legal mesmo isso que tu está comentando, até a questão da a sociabilidade, né? Que muitos deles têm dificuldade, às vezes, né? Ela disse que fez muitas amizades, inclusive tinha uma amiga ao lado dela ali, ela disse que fez muitas amizades em função de ela começar a cantar, né? Então, realmente é bem isso aí, né? E um dos principais, claro, que não que os alunos sejam preconceituosos, os colegas. Não que eles sejam, mas às vezes eles ficam com medo. Então eu tenho que trabalhar, tipo, não precisa ter medo, é uma pessoa normal como nós. Ele só tem autismo, isso aí é uma coisa que a gente, que ele está trabalhando para melhorar isso. Os pais, nós como professores, e vocês como colegas, têm que ajudar ele, tem que tentar trazer ele para o meio que vocês estão fazendo. Não é excluindo ele que vai estar tudo legal com vocês, não. Vocês têm que trazer ele para o meio de vocês, né? Fazer com que ele converse com vocês, até em questão de namoricos, né? Trazer ele para socializar junto, fazer música junto. Então, por isso que eu digo, a música ela consegue unir todo mundo, né? Independente do que seja. Sim. Eu lembro de um aluno que nós tivemos, acho que há 2 anos atrás, que eu trabalho com poesia, né? Do concurso de poesia no Varal. E trabalho com toda a turma, e esse aluno é autista, e aí ele fez uma poesia. Tá lembrado dele, eu acho, né, Felipe? É o Carlos Átila, né? Isso. A gente tem até no canal da escola, a gente tem um episódio de podcast com ele, inclusive. Ele participou. Nossa, ele é extremamente inteligente. Ele fez uma poesia fantástica, ainda fez um desenho. E aí eu mandei a poesia dele também, e a dele foi selecionada. E aí ele foi lá, declamou a poesia na Feira do Livro, com os colegas, tudo super, super bacana, assim. Apresentou, né? Ele era um pouco tímido, sabe? E ali ele começou a conversar e conversava com os colegas. Tu percebe a inserção do aluno, né? Tu percebe o espaço que ele ganha. E com o tempo, porque o autismo ele é o medo que ele tem, né? E às vezes tipo, ele fica tudo para ele, tipo, eu tenho medo desse cara, eu tenho que ganhar a confiança dele, eu tenho que ganhar confiança disso aqui, ele tem que ganhar confiança de tudo. Então ele trabalhando isso mais vezes, trabalhando mais a questão de perder o medo com as coisas, com as pessoas, né? Ele fazendo mais trabalho, ele é um aluno que talvez com o passar dos anos ele o autismo não é problema para ele, né? Não vai ser problema para ele porque ele já conseguiu trabalhar aquilo ali, o medo. Porque eu acho que o autismo às vezes é um medo, né? De ele chegar em alguma pessoa, falar, né? Então, quanto mais ele trabalhar a questão de artística dele também, ele vai perder esse medo e vai naturalmente se inserir na sociedade como uma pessoa não perceba que ele tem autismo. Ô Luiz, a minha questão, a próxima, era sobre interdisciplinaridade, né? A gente já falou, né, no início, eu até acabei antecipando a questão, então eu vou mudar um pouco só para a gente encerrar. Uma curiosidade que eu tenho, né? Quem se interessa por música normalmente tem mais afinidade com algum instrumento, né? Ou cantar, né? Qual é o instrumento que tu... eu vi que tem uma foto, né? Com instrumento musical, né? Qual é a tua afinidade maior aí? Tipo, a minha paixão, quando eu entrei na banda, eu quero tocar o trompete. Mas aí, por questões que não tinham trompete na escola, o maestro falou, tu vai tocar o eufônio, que é aquele instrumento que eu tô na foto um pouquinho menor, né? E aí, depois, com o tempo, eu fui... eu quero tocar o instrumento mais grave. Eu achava legal a tuba, né? Pom, né? Então, a minha afinidade é com a tuba. É o instrumento da tuba. Se o senhor... Tipo, eu cheguei no Guarani... É aquele da foto? É aquele da foto. A tuba. Tuba. Eu cheguei no Guarani, né? Então, eu fiz ali a licenciatura e os requisitos eram tocar teclado e violão. Então, eu até ia te sugerir, eu acabei esquecendo, né? Eu não te avisei antes, de repente quisesse tocar um pouquinho alguma coisa aí pra gente ver, né? Eu não te avisei ainda, acabei não lembrando. Eu pensei também num encerramento diferente. Eu não lembrei. Tranquilo. Vou fazer assim, depois que a gente fizer as considerações finais, tu encerra tocando aí. Isso é legal. Então,
é o instrumento tuba, né, que eu tenho mais afinidade. Depois, quando a gente é mais curioso, a gente começa a aprender alguns instrumentos de sopro, saxofone, trompete, mas nenhum deles eu toco profissionalmente, não é só para tirar, eu só tiro o som deles mesmo, né? Então, o instrumento que eu estou estudando hoje é a tuba, e a flauta doce também eu uso para brincar, né, para tocar, fazer alguns vídeos, e porque a gente está abordando ele em sala de aula, né, mas também não toco profissionalmente a flauta doce, é só para questão de hobby. Agora, por exemplo, os professores chegam, Luiz, temos um professor de música, Luiz, tu vai tocar no recreio violão. Bah, professora, se eu disser para a senhora que eu só toquei violão na faculdade para poder passar na cadeira de violão, né, só para aprender as notas, eu não sou aquele cara que pega o violão e sai tocando música, não. Eu só peguei o violão para a faculdade, né, fiz ali a cadeira de violão para poder me livrar, porque não era um instrumento que eu tenho domínio. Não é um instrumento. E o teclado também. A gente teve que fazer na faculdade teclado, né? Aprender ali o piano, no caso. Precisa aprender a maioria dos instrumentos musicais, ou pelo menos numa família de instrumentos, né? Isso. E aí a gente aprendeu um pouquinho de teclado, que era na cadeira de violão. Porque na faculdade diz que tu tem que aprender um instrumento harmônico, que é o instrumento que tem vários sons ao mesmo, que dá para ser tocado ao mesmo tempo, que é o instrumento harmônico, por exemplo, violão, piano, e o instrumento melódico. E o instrumento melódico na faculdade era esse cara aqui, que é a flauta doce, né? Então, depois aí, por curiosidade, porque lá no Tiradentes a gente tem todos os instrumentos de sopro, então não que eu tenha que saber todos os instrumentos, mas a gente tem que orientar, ó, nessa posição aqui é si, é lá. Então a gente aprende a tocar as posições e aí cada aluno vai desenvolvendo a sua habilidade ali, embocadura e tudo mais, né, em cada instrumento. Daí eu sempre digo, ó, galera, o pessoal aqui para tuba aí é onde eu vou conseguir dar a melhor aula aí, né? Então alguns alunos vão para tuba e lá no Tiradentes, por exemplo, a gente tem 2 tubas somente, então é sempre 2 alunos que ficam ali. Então tá, vamos para o encerramento, despedido, né? O papo tá bom, poderia durar horas aí, né? Mas a gente não pode se prolongar muito na live. Eu vou passar a palavra para o Felipe, depois para a Kátia, o Luiz, né? O Luiz, quando for falar ali, pode divulgar, né? Não sei se ele tem redes sociais, né? Ele falou ali que grava vídeo, não sei se tem YouTube. E depois a gente encerra com o Luiz tocando aí um pouco para a gente. Agradecer, então, a participação do Luiz, né? Esse é um bate-papo que rende muitas lives aí, né? Inclusive, já deixo o convite para ele aparecer no L Podcast Live ali de quarta, da gente falar sobre referências musicais, né? Falar sobre bandas, né? Legal, sobre músicas e tal. A gente até tem um episódio do podcast, né? Antes de existir as lives, onde a gente fala sobre as referências musicais de alguns professores lá, né? Mas então já fica o convite para aparecer lá, a gente passa uma data aí depois para o outro dia, né? Por essa questão, professor, só dando um adendo, a primeira coisa que os alunos querem saber é saber o que eu escuto. Se eu escuto funk, se eu escuto música clássica, eu digo, cara, se eu disser o que eu escuto, vocês não vão acreditar. Eu escuto música clássica, cúmbia, funk, dance, rock, cara, de tudo. Então, agradecer a participação do Luiz aí, com certeza a gente muito em breve vai se encontrar de novo aí, então. Muito bacana, Luiz, a tua participação aqui, agradecemos, esclarecedor. Eu tinha muitas coisas que eu não sabia também que a música estava atrelada à matemática, à física, né? Fiquei sabendo aqui, tendo uma aula hoje aqui, e esclareceu bastante dúvidas. E a música, eu também gosto da música, eu acho que a música é, como falei, libertadora, ela nos ajuda muito, né? Ajuda nós, ajuda nossos alunos. Então, muito obrigada pela tua participação. Música é sentimento, é a única coisa que a gente consegue ter arrepios. Escutou uma música, a gente gosta muito, se arrepiou, na hora. Verdade. É uma coisa... eu escutei tal música, me lembrou lá dos anos que eu era adolescente, já vem o arrepio na hora, não precisa pensar, olhar, nem nada, tu não precisa... Tu sentiu. Música é sentimento. Se eu escutar a música do Dire Straits, né, da minha época, lá dos anos 80, com certeza. Redes sociais, eu tenho um Facebook, Luiz Vargas, tem bastante coisa lá do meu dia a dia, do meu trabalho.
Então tá. Bom, Luiz, o papo foi muito bom, né, Luiz Vargas? Eu gostei muito dessa nossa entrevista e fazia muito tempo que realmente estava o que eu queria fazer, né, uma live sobre o ensino de música nas escolas, né? E a gente não encontrava assim a pessoa, porque realmente é um profissional raro, né? Que nem tu falou ali. Embora se tenha hoje mais. É escasso, imagina lá 20 anos Sim, atrás. Embora tu falou que agora tem mais universidades que dão esse curso, não é difícil de encontrar, né? Então, assim, eu já vinha procurando há algum tempo. Então, ainda bem que tu entrou em contato comigo ali aquele dia que a gente pôde abordar esse assunto, enfim, né? Nos Três Mosqueteiros da Educação. Bom, então agora eu vou... Bom, primeiro te agradecer, né, por ter aceitado o convite, agradecer ao Felipe mais uma vez, a Kátia, todo mundo que nos acompanhou, né, teve bastante gente que nos acompanhou hoje, e vou pedir para ti, então, tocar alguma coisa para a gente encerrar a live com uma música, né?